esse voto dos evangélicos, ele é cristalizado ou é possível, de alguma forma, reverter para um outro campo político, né? E não especificamente eu estou falando do PT, ou é um voto muito fechado já? Não, na verdade, você tem um voto, vamos lá, quando a gente olha para o evangélico, a gente tem que ver algumas camadas, né? Não dá para a gente pensar o evangélico como, a gente está falando de 1/3 da população brasileira, mais ou menos. Então não dá para a gente pensar ele como uma única coisa, né? Você tem muitas denominações, tem muitas variáveis dentro do evangélico que vai modificando. O que a gente percebe? O evangélico de classe mais alta, que principalmente segue as linhas, vamos dizer assim, as linhas protestantes da igreja, as reformistas primárias, então os presbiterianos, os anglicanos, os calvinistas, até os batistas das primeiras igrejas batistas, esses que estão numa classe social mais alta, têm uma aversão maior ao PT do que o evangélico neopentecostal. Porque o evangélico neopentecostal das denominações maiores, como a Assembleia de Deus, como a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça, esses evangélicos também são influenciados pela questão econômica, porque estão numa camada mais baixa da sociedade. E esse público pode se movimentar de acordo com as questões econômicas. O fato o governo não está dando resposta também nas questões econômicas. As pessoas estão com dificuldade. Então, essa questão do comportamental, ela acaba ganhando mais peso. Então ela acaba, já que não está funcionando do outro lado, onde poderia funcionar essa comunicação, essa questão comportamental ela vai ganhando mais relevância na hora da definição do voto. Então me parece que essa tentativa de conversa com o evangélico, ela tem que passar por alguns outros caminhos. Não é dizer, vou lá fazer uma oração para evangélicos, uma pessoa que não é identificada com a causa, e respondendo um pouco ao Edu, uma pessoa que dialoga única e exclusivamente com os convertidos. A Janja é um reforço do PT à esquerda, aquilo que o Lula não é. O Lula não é a ideologia da esquerda, pelo contrário. O Lula é um cara que fala sobre discurso social, único, exclusivamente. Ele poderia ser um populista de direita ou um populista de esquerda, discursando para a camada social. Agora, quem fala sobre causas identitárias, que é um discurso da esquerda progressista e tudo mais, é a Janja. E ela fala para esse público. Não adianta tentar falar com um público conservador. É um erro estratégico. Ela não convence esse público. Ainda mais se a gente levar em consideração um dos lugares do Brasil que mais se cresce a religião evangélica é justamente Salvador. Mas ela cresce na contraposição ao que é o candomblé. A guerra religiosa, ela não está imune ao Brasil. Ela está no mundo inteiro. E no Brasil ela existe também. Existe discurso bonito e dizer que todos se amam e que todos são maravilhosos, que não é assim. Não vai levar uma pessoa que seja evangélica num erro de Umbanda, porque ele não vai se sentir bem ali, é uma afronta para a religião dele. E tem uma outra coisa que é interessante a gente perceber, o catolicismo na Bahia está absolutamente intrínseco com a questão da Umbanda e do candomblé. Tem muita conexão. Se você for numa igreja, existe igreja no centro da Bahia, no Pelourinho, em que se toca atabaque, igreja católica. Ou seja, tem uma coisa aí
da ritualística que foi se incorporando, né? A gente não pode esquecer que Salvador foi a primeira capital do Brasil e quando se tinha que se converter os escravos àquela época, foi aonde você teve o maior trabalho de sintonia entre o catolicismo e as religiões de matriz africana, né? Ali surgem muitas dessas, do tal do sincretismo religioso que a gente chama, né? Em que se usam santos do catolicismo para explicar orixás e etc. Então, tudo isso se passa. E você trazer uma pessoa que é identificada com essa religião para falar para um outro público numa cidade que vive esse conflito, me parece uma coisa absolutamente fora de questão, né? Fora de estratégia. Né? Vamos tentar enganar o mundo. E o mundo não se engana por conta de uma frase da Janja, me perdoa. Tanto que vem aí o escorregão dela, que os pastores estão falando e que o Edu apontou muito bem. As pessoas estão lá para falar de Deus, estão lá para falar de Jesus Cristo, acima de tudo, mais do que Deus, de Jesus Cristo. Né? É uma religião cristã. Né? Então, você dizer que não existe ninguém... Jesus Cristo é a representação, para o cristão, Jesus Cristo é a representação de Deus em figura humana na Terra. Né? E você fala que não existe mais ninguém que possa fazer isso, não existe mais nenhuma pessoa, é só a gente. É um erro absurdo e me parece que mais um tiro no pé do PT e da comunicação do presidente Lula.